Foi-nos pedido para estudar as aparições dos dias 12 e 13 de fevereiro deste ano, que foram realmente muito especiais. Na do dia 12, a Mãe Divina se apresentou como Mãe Dolorosa. E no dia 13, ela se apresentou como Senhora das Graças. Nós sabemos que a Mãe Divina tem muitos aspectos, não? E que ela se apresenta por diferentes nomes. E Mãe Dolorosa e Senhora das Graças são dois nomes e que ela dá dois aspectos ocidentais. E a do dia 12, da Mãe Dolorosa, foi uma das mais importantes aparições que tivemos. E as características foram muito importantes. Ela não nos colocou medo de nada, apesar da clareza com que nos expõe o que está para acontecer. E ela também fala, nessa aparição, dos perigos que corremos e como proceder agora e nos próximos tempos. Nessa aparição também, ela nos explica, nos mostra como seu coração foi aliviando e como ela pôde levar muitas súplicas em benefício da humanidade e do planeta para o alto. E, finalmente, esta aparição inclui como foi dissolvida uma de suas dores, que, como vamos ver, ela se apresenta com 7 dores importantes. E ela dá a entender também, durante a aparição, que nós não percebemos o estado do mundo, que nós não percebemos a situação mundial. Ou se percebemos, ou aqueles que percebem, parecem um pouco indiferentes. Então, dia 12, ela está se apresentando como Mãe Dolorosa e, no nosso entendimento, nesse nome está incluído que ela é parte da criação. E mãe, aspecto feminino, um aspecto feminino, não? E, portanto, como mãe e parte da criação, sentindo-se responsável pela existência da humanidade. Como se a existência da humanidade fosse também uma responsabilidade dela. E ela começa a aparição logo dando um importante chamado para nós, fazendo um importante chamado. E ela diz que esse é o chamado mais importante para estes tempos. De forma que é muito básico para nós tudo aquilo que ela vai manifestar. Logo no princípio, ela mostra o seu filho flagelado, o seu filho cheio de chagas,
mutilado, para que a gente possa ver o símbolo da crueldade dos homens. Isto logo no início. Então, quando ela mostra o filho flagelado, ela está mostrando a crueldade dos homens, a indiferença dos corações e o desprezo que a humanidade tem pelo que lhe foi dado por Deus. Isso são palavras que estão no texto. Como referência para que se veja que os homens fazem o que os homens fazem para o coração de Deus, para o coração desta fonte criadora, ela fala muito do centro do coração. E ela comenta como os homens respondem à fonte que os criou. E esta fonte enviou o homem com base em um arquétipo. Este homem não surgiu assim por acaso. Isto era um arquétipo e que, no decorrer das coisas, o arquétipo se desvirtuou. Portanto, ela diz: rezem pelas minhas 7 dores. Então ela tinha razões para ter dores desde o princípio, porque o arquétipo já foi desvirtuado. E ela diz que se nós orarmos pelas suas 7 dores, que ela se sentirá muito aliviada. E essas 7 dores, que ela a uma certa altura explica o que são, a primeira, a perda da vida. A segunda, o sofrimento. A terceira, a negação. A quarta, o martírio. A quinta, o falso poder. A sexta, a injustiça. E a sétima, o submetimento. Ela diz que está com essas 7 dores que foram as dores de Jesus. De forma que ela está dizendo, nas entrelinhas, que ela sofreu o que Jesus sofreu. Sem falar isto explicitamente, mas se ela enumera suas 7 dores, e foram essas etapas do processo de Jesus, então eles passaram por um processo muito semelhante. E disse até que ela faz parte do processo das dores de Jesus e Jesus faz parte também do processo das dores dela. De forma que é uma mãe, né, em todos os sentidos. E ela pede que é preciso orar não só pelas dores dela, porque nós somos, como humanidade, somos uma espécie de origem dessas dores. Mas que a gente reze também para que a justiça cósmica não seja acionada muito drasticamente. Então ela pede que a gente reze por isso. Porque com uma humanidade tão transgressora,
é inevitável que haja no cosmos uma recolocação das posições, que haja no cosmos um ajustamento. E isso nós chamamos de justiça, justiça cósmica. E ela diz que nós deveríamos orar para que essa justiça fosse amenizada, porque os tempos estão se acelerando e está em jogo toda a natureza. Vocês sabem, não, que toda a natureza nós consideramos a veste da mãe. E está em jogo toda a natureza. E que os tempos estão se acelerando, nós estamos nos encaminhando para profundas e grandes mudanças e não estamos prestando atenção nisso, não estamos cuidando disso. E que precisa, que seria muito necessário que nós perseverássemos na oração, que representa um contato nosso, não uma busca de contato com os planos superiores. Seria muito necessário, principalmente nesses momentos, que nós perseverássemos na oração, porque isto colaboraria para que as mudanças fossem menos traumáticas. Bom, como parte da criação, ela está vendo muito claro o quadro. E diz também a uma certa altura que nós já estávamos avisados, mas que ela agora está trazendo um último aviso, que ela não pode deixar de trazer como mãe, mas que este é o último. E ela disse que a gente não desista, aqueles que oram, não desistam de orar com o coração. E para aqueles que oram, para aqueles seus filhos que estão orando, ela diz que a oração para o que vem, para o que está para acontecer, deve ser uma oração do coração. Porque uma oração mental, uma oração feita apenas com a mente, não iria influir na situação. Ela faz essas afirmações porque não explica muito, porque é óbvio, é bem óbvio a razão disso tudo. E ela diz que esse chamado é muito urgente e que ela está fazendo esse chamado aqui nesta parte do mundo, nesta parte do planeta, porque aqui ela sente mais coração, ouvindo esse chamado. E é uma forma, então, da humanidade toda absorver o que se capta aqui, onde os corações estão abertos, os corações estão dispostos. Então ela fala, resumidamente, que trata-se neste momento especificamente desses corações orarem pelo que se passa no mundo de um modo geral, mas especificamente pelo Oriente e pelo Médio Oriente, especificamente. Veja, ela deixou todas as coisas mundiais e universais e está nos pedindo para orarmos pelo Oriente e pelo Médio Oriente, e neste momento especificamente. Então vamos ver se seguimos, se acompanhamos esse aviso, se nos moldamos a esse pedido ou se temos outras prioridades.
E vamos trabalhar um pouco, não, nesta partilha, vamos trabalhar um pouco esta obediência a uma voz que vem de um nível infinitamente mais elevado do que o nível da nossa consciência, da nossa mente. Ela diz o seguinte, que nós teríamos que compreender que neste momento Deus, a fonte da criação, o que Ele está percebendo da humanidade. Nós poderíamos imaginar o que Ele deve estar percebendo do que se passa com a humanidade. E que se nós conseguirmos perceber isto, mesmo que não totalmente, que nós teríamos que fazer um esforço extremo. Ela usa este termo, um esforço extremo. E que nós teríamos também que, para colaborar, para que essa justiça não fosse tão drástica, além do nosso esforço extremo para não agravar a situação, que a gente fizesse um sacrifício maior por aqueles que nada fazem. Porque a humanidade é considerada uma vida única, não pelo alto. E nós teríamos, se estamos conscientes da situação, fazermos um sacrifício maior por aqueles que nada fazem, que parece que são a maioria. E a maioria está seguindo naquilo que ela chama de tribulações. Então a maioria está seguindo nas suas tribulações, está seguindo no viver inconsciente do que se passa e ainda com desejos e com expectativas próprias. A maioria não percebe o plano evolutivo. A maioria vive com base nos próprios desejos, sem sequer cogitar de que existe um plano para a humanidade, para o planeta, para cada um de nós. E também tudo muito egoísta, muito do ponto de vista próprio. Veja, espiritualmente, tudo aquilo que não diz respeito ao todo é mesmo um pouco egoísta. De forma que, se a gente não está tentando ter consciência de que faz parte de um todo, daí para baixo tudo é um pouco egoísta. Egoísmo num grau maior, egoísmo num grau menor, mas que isso, neste momento, não é oportuno, principalmente neste momento, por causa da ação da justiça, que se prepara para agir. E ela diz, a uma certa altura, que a situação é de tal forma que ela colocou o seu coração materno diante de Deus como última saída. Isto é, ela está vendo que nós não correspondemos, a grande maioria de nós. Então ela, como última saída, para que as coisas não sejam tão drásticas, ela colocou o seu coração diante da criação e ofereceu o seu coração. E ela disse que fez isso pela amada humanidade, que se perde dia a dia e que não realiza a meta. E apesar de tudo isso, ela diz a amada humanidade. Então veja o que significa esta mãe.
uma consciência que se perde dia a dia, que não realiza a meta, que é indiferente, para ela é a amada humanidade. Ela tem muita, não sei se compaixão é o termo, mas ela tem esse sentimento materno de criadora, não? Ela tem esse sentimento porque, unida como ela está, onipresente como ela é, unida como ela está com o que se passa, ela sente, ela passa pelo sofrimento e pela dor de tudo o que não cumpre a meta. De forma que ela assume essas dores e nos faz algumas perguntas. Depois que ela expõe esta situação, ela nos faz algumas perguntas. Primeiro, quem se encarregará de aliviar essa dor? E quem se encarregará de aliviar a minha dor? Quem se disporá a sair de si mesmo? Quem deixará as suas comodidades e as suas preferências? Quem se disporá a contemplar o meu coração doloroso? Ela não está pedindo que a gente contemple o seu coração doloroso para se tornar influente. Ela está sugerindo que a gente olhe para isto, para a gente se dar conta da situação. Porque já que nós não chegamos a sentir, então vamos contemplar o coração dela. Porque se prestarmos um pouco atenção no coração dela, na sua vida, se prestarmos um pouco atenção nela, não, nós vamos ver alguma coisa. Porque ela emana toda essa realidade. Ela diz que o nosso esforço, refere-se àqueles que oram, o nosso esforço não está sendo suficiente. Agora ela está falando um pouco para todos e um pouco para quem ora, um pouco para quem está cumprindo. Mas o esforço não é suficiente. Porque já que a maioria nada faz, nós teríamos que fazer a nossa parte e a dos outros, nesse equilíbrio da justiça. Então, o esforço não está sendo suficiente. E é preciso colocar mais coração e não tanto a mente. Isso ela está falando para aqueles que oram usando mais a mente, não? Que o sentimento, aqueles que oram sem se identificar com o objeto da oração. Então, se você está orando, por exemplo, por algo que está acontecendo, você tem que se aproximar daquilo para poder ter energia e estímulo, para poder ter elementos para orar melhor, para tratar melhor daquele assunto. Bem, ela diz que na oração nós deveríamos não só sentir o sentimento pelo que estamos fazendo, mas teríamos que construir com a imaginação, talvez, não? Construir com a nossa consciência as imagens que estamos invocando. Para não fazer uma coisa mecânica, para não fazer uma coisa sem vida. Mas, e ela cita, por exemplo, como a Ave Maria
e o Padre Nosso são orações universais, planetárias. Então ela cita essas duas orações e diz que se você diz Ave Maria cheia de graças, você precisa construir aquela imagem. Construir aquela imagem, dar força para aquela imagem. Aí você constrói com oração. E não só Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Isto de nada vale. Então você precisa construir aquilo que você está falando, aquilo que você está manifestando. Então precisa que a gente aprenda a orar, não? Já que nos dispomos a orar, vamos aprender a orar. Então diz, Ave Maria cheia de graças, você constrói aquela imagem. Constrói aquela imagem, não é? E depois de construir aquela imagem, de completar a sua oração, você vai fazer atos de amor e de caridade. Então veja que primeiro é preciso orar de uma certa forma. E depois não só orar. E depois ir fazer atos de amor e de caridade. Ela emprega esses dois termos. E também que está na hora de nós, além de orarmos, praticarmos atos de amor e de caridade, ainda a urgência é tão grande que seria preciso que nós chamássemos todos os nossos irmãos a viver na oração. Então nós temos muitas tarefas, não? Se nós formos prestar atenção no que a mãe está nos dizendo, a nossa mãe, teríamos muitas coisas que fazer. E isto tudo iria diminuir a quantidade de sofrimento que ela está carregando. Embora a gente não perceba que o mundo está escurecendo. O que será que ela quer dizer? Não com esse termo, o mundo está escurecendo. Quer dizer que daqui a pouco nós não vamos ver muito, não? Não vamos ver as coisas muito claras. E se nós não nos preparamos para estar mais despertos internamente, a oração levaria para isso, não? Se nós não nos preparamos para estar mais despertos internamente, daqui a pouco estaremos na escuridão. Daqui a pouco não teremos meios, recursos para compreender o que está se passando ou o que vai se passar. Bem, ela assumiu 7 dores. 7 dores pelos transgressores todos, pela maioria. Ela assumiu as 7 dores. E disse que ela está assumindo essas dores, a perda da vida, o sofrimento, a negação, o martírio, o falso poder, a injustiça, o submetimento, que foram dores do filho dela também por toda a humanidade, porque ela diz que há muitas almas inocentes que estão se perdendo. Então, se você assume essas dores, vai aliviar muitas almas inocentes que estão sofrendo, perdendo a vida e, enfim, estão incluídas nesse processo planetário. Então, muitas almas inocentes estão envolvidas nisso. E ela gostaria, ou melhor, ela quer que nesses momentos a gente seja um verdadeiro filho dela.
Porque um verdadeiro filho dela é aquele que a segue, é aquele que a acompanha. Então, o verdadeiro filho dela é aquele que está assumindo essas dores nesse momento. A essa altura, ela diz que alguns filhos dela devem ir à África. Devem ir à África para fazer um trabalho principalmente de pacificação, porque lá parece que existe um dos núcleos mais necessitados do planeta e que, portanto, os seus filhos deveriam estar se voltando para esse assunto, porque isso, neste momento, é um dos maiores assuntos dela, a África. E ela disse no começo que está falando disto aqui, nesta parte do mundo, porque aqui ela sente os corações abertos. Mas ela não falou tudo, não é? Aqui ela sente os corações abertos, e já que os corações estão abertos, vamos prestar um serviço para toda esta parte do mundo, porque o karma desta parte do mundo para com a África é um karma dos mais escuros. Bom, então aqui, se nós atendermos o pedido dela, esse pedido materno, ela não agravou esse assunto, mas nós sabemos que estamos lidando com uma parte kármica que está, num certo sentido, pode estar travando algum desenvolvimento importante espiritual aqui deste lado do mundo. Bom, ela diz: escutem o chamado. Assim, vão à África. Ir à África não é ir lá só fisicamente, como ela está pedindo que um grupo de 14 pessoas de Figueira vão à África. Mas não é só isto. Nós todos, se quisermos, podemos ir à África também, com a nossa consciência. E com a nossa consciência fazer um trabalho que corresponde àquele trabalho que os 14 irão fazer lá fisicamente. Então, e que se trata de, neste momento, todos nós vivermos do coração, vivermos na verdade de Deus. Eu estou repetindo termos dela, porque esses termos não são fortuitos, esses termos têm peso. Então, oração do coração, viver na verdade de Deus e orar com ela, porque o mundo está padecendo. O mundo está padecendo. E aqueles que forem ver a África, ou aqueles que tiverem a consciência voltada para a África, talvez vão perceber a que ponto chega o padecimento neste mundo. Então é um protótipo de padecimento que está sendo dado como exemplo. E ela diz que esse não é um momento normal, por isso que ela está falando assim. Isto não é um momento normal. E que nós devemos agradecer por estarmos sendo avisados. Porque vocês sabem que os meios de comunicação não dizem a maioria das coisas importantes. Então, ela diz que nós devemos estar gratos por estarmos sendo avisados. Porque estando sendo avisados, estará no nosso arbítrio, estará na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio,
fazer alguma coisa, colaborar ou não, seguir ou não uma orientação. Mas que é uma graça estar sendo avisados. Então é uma graça que a gente seja avisado, porque sendo avisado tem a possibilidade de transformar alguma coisa, em si principalmente, e depois no ambiente, e depois no planeta. Porque se você se põe a orar pelo planeta, você está influindo no planeta. Você está transformando alguma coisa. Então ela não está pedindo uma coisa irrealizável, porque ela começou falando em oração. E citou 2 orações que não há quem não conheça. Então, ela diz que muitos devem despertar, porque muitos de nós estão completamente distantes do que acontece no mundo. Então temos que despertar pelo que acontece no mundo e fazer alguma coisa, porque isso tem que ser aliviado. Isso tem que ser aliviado porque o karma do planeta, o karma da humanidade, porque a humanidade é una, é um karma um pouco tenebroso, porque ela diz que há muitos, mas muitos corpos mutilados. Ela não está falando simbolicamente, ela está falando de corpos físicos mutilados. E que se a gente soubesse o que se passa, se poria a orar o tempo todo. E ela diz que como ela está próxima, presente, para estabelecer a paz, ela pede ajuda para que isso seja feito e que a gente colabore com essa tarefa dela. Porque se nós não colaborarmos com a paz, e se nós não fizermos a paz dentro de nós, não existirá paz sobre a terra. Então ela está como mãe nos avisando que nós, a partir do momento que sabemos de certas coisas, somos cúmplices de não haver paz na terra. Porque não precisa que a gente faça a guerra. Nós poderemos estar colaborando com a guerra, poderemos estar não fazendo paz na terra, porque nada fazemos. Nada fazemos e deixamos o quadro, deixamos todas as situações entregues àquelas forças que estão aqui, neste momento, para isso, para tumultuar tudo. E a justiça que virá para colocar tudo no lugar, esta justiça está para descer. E ela diz que está trazendo uma luz que, na verdade, está sendo ocultada para muitos. Então existe uma força, existe uma força que está ocultando a verdade da maioria. E como a maioria está adormecida, a maioria vai ter uma grande surpresa a uma certa altura. E ela tem esta ida de missionários à África como um pedido muito especial. Mas muito especial, porque esses que forem à África fisicamente, ou que forem à África com a consciência para colaborar, esses estarão representando a humanidade. E ela disse que esses que querem ajudar neste momento teriam que orar, servir e transmutar. Isto
especificamente com a África. Isto é necessário, neste momento, tendo presente aquela realidade, orar, servir, porque se ora e serve oferecendo isto para aquilo que for mais necessário, oferecendo isso ao universo, e o universo saberá canalizar tudo isso. E também transmutações. Bem, nós podemos estar transmutando uma situação conscientemente ou inconscientemente. E aqui ela não está especificando para a gente se oferecer e como. Mas, no caso da África, seria um trabalho muito mais completo, um trabalho muito mais efetivo, se a oração e ao serviço houvesse a transmutação da situação. E para aqueles que não sabem o que é isso, ou não sabem como fazer, é muito simples. Se você coloca tudo aquilo que você está vendo, que você sabe, que você conhece, que está acontecendo, se você coloca isto no seu coração, para o seu coração resolver, para o seu coração encaminhar, seu coração fará aquilo que ele tiver que fazer. Você não vai impor uma coisa ao seu coração, você vai apresentar. Na oração, você vai apresentar. Quando você for servir, você serve e você está servindo a Deus naquilo. Se você serve a alguém que está aqui, você esteja servindo a Deus, porque isso vai refletir lá na África. Então você não deixa de fazer as coisas daqui, mas você faz em nome de Deus. E Deus sabe para onde manda a sua energia e para onde manda a sua intenção. Ela diz: eu o chamo à caridade, para que essa missão à África se realize o mais pronto possível. Aquilo é tão urgente. O que se passa ali é uma espécie de bomba que está para explodir. E se aquilo explodir, não se sabe qual é a repercussão que vai haver no planeta. Porque o planeta inclui a África. Então ali ela nos chama à caridade. E para que essa missão se realize, essa missão não são só os 14 que devem para lá fisicamente e que vão com tarefas específicas, mas os outros que irão como consciência. E ela diz que nós não podemos imaginar a necessidade de resgatar esta humanidade. Não só a África, mas resgatar a humanidade inteira. Ela diz que nós não podemos imaginar isso porque, como nós não temos uma noção de que a humanidade é una, que isto é apenas um próximo passo, quando nós tivermos uma noção de que a humanidade é una e que, portanto, o sofrimento da África é o nosso, num certo nível, como nós não temos essa noção, não temos essa experiência prática, embora ela exista na nossa consciência, mas não temos essa experiência prática. E se não temos nem essa, de nos sentirmos todos juntos aqui, não podemos nos sentir irmanados com outras áreas do universo. E que seria para o planeta Terra fundamental que a humanidade estivesse irmanada, que a humanidade estivesse consciente de outras áreas do universo, para cada um de nós ser aqui uma espécie de imã, ser aqui uma espécie de canal, para que energias sublimes, energias de outros mundos, energias de estrelas, não, viessem para cá e participassem dessa regeneração planetária.
Mas nós não podemos imaginar a necessidade que existe da humanidade ser resgatada. Nós não podemos imaginar a repercussão que tem em todo o universo que é unido o que se passa aqui nesta Terra com a humanidade. Com o desprezo da humanidade pelo que se passa neste mesmo planeta e pelo sofrimento que existe neste mesmo planeta. Então, ela repete que não quer desenvolver o medo e que ela está falando com seres aos quais ela está apoiando. Ela está falando conosco e ao mesmo tempo está nos apoiando. Está irradiando para nós algo que vai permitir que a gente possa perceber estas coisas. Mas para isso nós teríamos que ter um pouco mais de ligação com ela. E ela então diz que 150 Ave-Marias e 15 Padre Nossos formam um rosário. 150 Ave-Marias, 15 Padre Nossos formam um rosário. E que se nós fizermos isto, se nós nos dispusermos a orar um rosário, que ela saberá como usar essa energia gerada ali. Vocês sabem que uma das origens, né, do termo rosário, quem criou este termo, quem lançou este termo para esse número de contas, foi alguém que tinha a intenção de ofertar flores a Maria. Então ele achava que o rosário eram muitas flores que se ofertava a Maria. E ele sabia o que dizia, chamou isso de rosário, e ela hoje pede que a gente ore o rosário. Quer dizer, ele tinha razão, ele sabia. Ore o rosário, porque são flores que você está oferecendo a ela e que, segundo o que ela diz na transmissão, que ela está levando tudo isto e colocando junto ao trono da criação. Ela não está ficando com essas coisas. Quando ela diz, orem por mim, ela não vai ficar com isso. Tudo aquilo que você faz para ela, ela leva à criação. Porque eu não sei se nós temos consciência do que significa a gente se ofertar para a criação. Não temos essa consciência. Então ela diz, se ofertem a mim, deem para mim, porque vocês sabem o que eu sou, não? Ela diz que já esteve encarnada na Terra e que todo mundo a conhece, como Maria. Então, ofereçam isso a mim, que eu levo para lá. Eu não vou reter isto. Eu levo isso tudo para lá. E isto é um rosário. Quando um dia aqui, numa reunião de oração, nós estávamos orando em línguas, em idiomas, quando começamos a orar em línguas africanas, ela apareceu para os videntes chorando. Apareceu para os videntes chorando. De forma que os videntes viram por si mesmos, não? O que realmente está acontecendo lá. Porque o choro dela, a manifestação dela, quando ouviu os idiomas, quando ouviu as línguas, era uma expressão do que estava acontecendo lá realmente. De forma que nós já tivemos essa experiência grupalmente. Ela diz que nós não precisamos estar orando continuamente. Ela sabe que nem todos podem orar continuamente. Orar continuamente quer dizer também fazer tudo como oração. Então está orando continuamente. Mas ela diz que não pode pedir isso para todo mundo. Mas que ela pede orações diárias, pelo menos.
mas que sejam fervorosas. As orações não precisam ser contínuas, veja como ela está nos aliviando, hein? E tudo aquilo que ela está nos aliviando, ela está assumindo. Então, pede orações diárias, mas fervorosas. O pouco que se fizer, que seja com fervor, que seja com convicção, que seja com o coração. Mesmo que seja uma Ave Maria ou meia Ave Maria, mas que seja fervorosa e com convicção. E é preciso que a oração seja verdadeira. Agora, quem puder orar o rosário, então estará cumprindo pelos outros que nada fazem. Bom. Agora, ela diz que esses 14 teriam que se deslocar daqui fisicamente e irem a Ruanda, a Uganda e ao Congo. Nós não vamos falar sobre essas regiões, não é necessário. Vocês sabem tudo o que se passou lá, não é? Pela antiga colonização, vocês sabem que estado a colonização deixou aquelas regiões. E parece que Ruanda e Uganda e Congo, neste momento, precisam de uma atenção muito especial. Então é para lá que nós teríamos que ir. E ela disse que se nós formos até lá, e se nós daqui ajudarmos a isto acontecer, que nós podemos reverter muitas coisas. Que muitas coisas que estão para acontecer, inclusive planetariamente, nós poderemos reverter, em parte. Ela diz que não podemos reverter tudo, mas em parte podemos reverter. Isso ela vai descrever melhor na aparição do dia 13, do dia seguinte. E quando ela cita Ruanda, Uganda e Congo, ela diz: sejam pacificadores e levem a paz para o final destes tempos. Quer dizer, os tempos estão terminando e seria bom que nós levássemos a paz, não é? Para o final desses tempos para lá. Porque assim poderíamos eventualmente, como ela vai explicar na outra aparição, melhorar as condições daquelas almas, que nós não temos ideia do que seja uma alma dilacerada e um coração dilacerado, que nós não temos ideia do que isso significa diante do universo. E aqui, esta transmissão, ela dá uma pequena oração, que vocês todos conhecem, mas que eu vou repetir aqui para fazer parte desta partilha. E essa pequena oração é: misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. E ela pede que cada vez que nós orarmos assim, que a gente repita 7 vezes. Por que será 7 vezes? Porque nós temos 7 planos de consciência. Então, se você faz uma oração destas 3 vezes, você está estimulando o seu plano físico, o seu plano astral e o seu plano mental. Mas se você fizer a oração 7 vezes oferecendo, essa oração vai se refletir não só no físico, no astral e no mental, mas vai se refletir nos outros 4 planos. E isto vai chegar no nosso plano divino, que é o 7º plano. E ela sabe por quê que está pedindo que esta oração seja feita 7 vezes. Porque 7 vezes nós levaremos esta oração fisicamente, levaremos para o astral, levaremos para o mental
E na quarta vez que faremos a oração, já todos os níveis superiores já se abrem como canal. E você continua até a sétima vez e essa oração chegou no seu nível superior. E lá o seu nível superior vai entregar esta oração para aquilo que pode encaminhar e levar isto para mais longe ou para mais profundo. Então ela pede que misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta seja repetido 7 vezes. Então vamos fazer esta oração 7 vezes para passarmos para o dia 13. É muito importante que a oração seja feita em uníssono, que uma pessoa não diga misericórdia e quando ela está dizendo córdia, o outro já está falando misericórdia. Não, a oração é para ser feita junto, todos juntos. Então vamos nos alinhar, né? Nos alinhar mentalmente para fazer uma união mental, porque aí a oração vai ter outra força. Se nós temos 200 pessoas orando separadas, cada uma num tempo, e se tivermos 200 pessoas, 300 pessoas orando realmente juntas, isto tem outra força, isto qualquer um percebe. Então vamos. Prontos? Misericórdia, 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 redenção, 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 este planeta, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. Última, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. No dia 13, ela se apresentou como Senhora das Graças. E como Senhora das Graças, ela disse que recolhe as almas que padeciam graças a nossas orações. Que ela recolheu as nossas orações e isto deu a possibilidade dela recolher muitas almas que padeciam. E que muitos deverão pagar o que estão fazendo com o preço que a lei indica. Isto é, aqui nós temos que realmente pedir isto, teremos que olhar para essas almas que padecem, porque muitos de nós terão que pagar o preço que a lei indica, porque estamos praticamente fora da lei. E que isto acontecia já antes, e que se nós não orarmos por essas almas que padecem, se nós não fizermos nada para que isto se transforme, está se
está se formando uma situação como aquela que se formou em Fátima, quando ela chegou lá e reverteu os males do planeta em Fátima. Ela está dizendo que chegou o momento de fazer o mesmo. Não sei se vocês sabem, se já leram em alguma profecia, que se ela não revertesse a situação planetária naquela época em Fátima, se ela não revertesse aquilo, iria se desencadear uma segunda guerra muito mais violenta. De forma que ela em Fátima reverteu a situação. E a guerra que veio em seguida não chegou a destruir o equilíbrio do planeta. Então agora ela está diante da mesma situação, de reverter esta situação. Mas parece que agora é muito mais grave do que em Fátima. E que ela lá conseguiu reverter uma parte e que aqui ela não vai reverter a transição, porque ela também está na ideia divina de que a transição é necessária, que não se pode continuar como está, nem a humanidade e nem o planeta. Isto como mãe ela reconhece, mas ela quer nos dizer que nós temos então que viver a transição com tranquilidade. Que a diferença entre a maioria que vai viver a transição é que vai viver a transição completamente desorganizada. E não se sabe em que nível mental. E que nós devemos viver a transição com tranquilidade. Que isto é possível. É possível. É possível se nós reconhecermos que precisamos ser purificados. Se nós reconhecermos que temos que ser purificados, que precisamos ser purificados, isto já é o suficiente para nós não sofrermos. A palavra sofrermos tem um sentido aqui no plano físico e tem outro no plano espiritual. Ela diz que se nós reconhecermos que temos que ser purificados, que podemos não sofrer. Que para isso a gente teria que ir vivendo o tempo no dia a dia. Não ficar pensando no futuro nem no passado, viver o tempo no dia a dia. E saber que o mundo deverá se transformar. Nós temos que ter esta ideia. Nós temos que reconhecer que o mundo tem que se transformar. O mundo tem que se transformar. Ela não está falando de coisas sociais. Ela disse, o mundo tem que se transformar, o mundo não pode continuar assim, a humanidade não pode continuar assim, porque Cristo deve vir pela segunda vez. Então, este é o motivo, compreende? Não é um motivo material, não é um motivo pequeno, não é um motivo humano somente. É humano para nós, mas para ela, que é a Mãe Universal, isto diz respeito à volta de Cristo. E se Cristo não voltasse, não haveria nova humanidade, não haveria novo planeta. Porque só Cristo pode endireitar isto. Então Cristo, isso já se sabe há milhares de anos, e há milhares de anos que sabe que Cristo ia voltar.
De forma que é preciso que Cristo volte para isto realmente mudar. Mas para isso, e para que a gente não sofra, é preciso que nós saibamos, concordemos que precisamos nos purificar, que nós vamos passar o nosso dia a dia, não é? No sentido de nos transformarmos. E com isto irá tudo bem. Porque nós temos que receber o Cristo pela segunda vez. Então tudo o que vai acontecer é necessário. Senão isso não pode acontecer. E recordem, diz ela, que a misericórdia de Deus transformará muitas situações. Se nós, então, colaborarmos, a uma certa altura entra a misericórdia divina, entra a misericórdia do plano. E aí muitas situações poderão ser transformadas. E ela disse que neste momento ela está muito presente no trabalho aqui, no trabalho deste grupo, também porque ela quer receber os peregrinos. E nós estamos com uma energia de amor no nosso coração que pode atrair esses peregrinos. E esses peregrinos são os simples de coração. Nós temos muitos problemas de coração. Vocês sabem, né? Que chegam até a ser físicos. Tantos problemas de coração que nós temos, que chega a ser físico. Mas ela diz que os peregrinos são simples de coração. Então, quando nós recebemos os peregrinos, nós estamos recebendo uma onda de cura. Nós não estamos fazendo um favor a eles. Nós estamos recebendo uma onda de cura. E eles não têm consciência de que estão fazendo isso, porque eles são simples. E como nós somos complicados e não conseguimos ser simples, ela está traindo os simples para se unirem a nós. E nós temos que nos abrir para isso, com cuidado para não degenerá-los. Então, recebemos os simples de coração e que precisaríamos fazer alguns jejuns e sacrifícios. Isto vai ajudar. Talvez os peregrinos façam mais jejum e mais sacrifícios do que nós. Nós precisamos dos peregrinos, compreendem? Precisamos dos peregrinos para se ver como se deve ser. Simples, humilde. E mesmo que haja lutas e transformações sociais, e mesmo que haja muitas almas caídas e sofredoras, nós teríamos que, com os peregrinos, vivermos o serviço e abrirmos nossos corações para ajudar os demais todos. Mesmo aqueles que não querem nada, mesmo aqueles que não têm consciência, mesmo os maus. Aqui se trata de viver o serviço e abrir os corações para ajudar a todos, para ajudar aos demais. Se fizesse restrição, não seria a mãe falando, né? Então aqui nós vamos acolher os peregrinos e junto com os peregrinos, como temos feito nas aparições, em certos momentos internos das aparições, vamos abrir os corações e ajudar os demais. Ajudar aqueles que não querem nada, aqueles que nada querem, que são os que mais precisam de ajuda. Porque não têm consciência de onde irão parar. Bem, mas ela disse que o seu amor vai vencer. E que ela tem isso na sua meta e que ela depositou o seu coração nos pés do único e que ela acha que o seu amor vencerá.
E por isso ela traz as graças, e por isso ela se chama Senhora das Graças. Agora, como Senhora das Graças, ela diz: façam comigo. Muitos, não poucos, muitos deverão orar o tempo todo, muitos. Outros poderão dedicar-se ao serviço e à caridade. E outros deverão entregar a vida em nome de meu filho, para que este mundo se torne resgatável. Então, como Senhora das Graças, ela nos propõe 3 níveis, 3 coisas, que para ela e para Deus são todas válidas. Mas ela sabe que para nós, às vezes é mais simples fazer uma coisa do que outra. Então ela está nos propondo 3 caminhos neste momento, para estarem colaborando com a graça. Orar o tempo todo, vocês já sabem, quer dizer orar sempre, mesmo que eu estou falando, eu posso estar orando, não? Com minha consciência. Muitos deverão orar o tempo todo, então esse é uma proposta. Outros deverão dedicar-se ao serviço e à caridade. Essa é outra proposta. Aqueles que não conseguirem orar o tempo todo vão servir e a caridade. E outros deverão entregar a vida em nome de meu filho, para que este mundo se torne resgatável. Quer dizer, você orar o tempo todo e dedicar-se ao serviço e à caridade não vai bastar. É preciso outros que deem a própria vida, que entreguem a própria vida, em nome de Cristo, para que este mundo se torne resgatável. Então ela precisa de nós para certas coisas, e Cristo precisa de nós para outras. Trabalham juntos. Cristo precisa de nós para outras coisas. Precisa de nós para que haja uma doação de vida suficiente para que este mundo se torne resgatável. Perceberam nessa segunda aparição em que situação está este mundo finalmente? Então vamos trabalhar, não? Vamos trabalhar para isso. Ela deu uma pequena oração para estarmos com ela. Ela diz: Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Vamos repetir 7 vezes? Eu vou repetir sozinho. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Estaremos com ela. Vamos. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Senhora das Graças, Espírito da Paz, brota como chamas em nossos corações. Última. Hora das Graças, Espírito da Paz, brota como chama em nossos corações. Amém.
Muito obrigado a todos.